Fala galerinha, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Espero que vocês estejam acompanhando todos os vídeos que estão sendo gravados aqui, né? Nós temos aqui a playlist de direito civil, direito processual civil, e aqui nós vamos trabalhar recursos, beleza? Processos nos tribunais. Essa é considerada como aula 1 para poder cumprir o cronograma de aulas de recursos de direito processual civil. Aqui eu faço uma breve introdução, eu boto assim, ó, o processo nos tribunais consiste na atuação das instâncias superiores do judiciário, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais superiores, seja por competência originária, seja por função revisora de decisões das instâncias inferiores. Esse estágio do processo requer domínio técnico do vocabulário jurídico, habilidades argumentativas refinadas e uma postura crítica sobre o papel institucional dos tribunais. O que se quer dizer com esse texto que a gente acabou de ler? Nós temos a função do tribunal. Qual é a função do tribunal? Se eu falo que ele tem uma função revisora, é porque o tribunal, a Câmara Civil, como nós estamos trabalhando de processo civil, ou a turma recursal, que é aquele conselho de juízes que são tutelados pela Lei 9.099, é um órgão colegiado, eles se reúnem para decidir sobre a matéria que já foi vista e resolvida na primeira instância. Então, para o papel do tribunal, ele tem uma função revisora daquela decisão que foi proferida em sede de primeiro grau, tá? Aí eu coloquei ali para vocês, seja por competência originária. O que quer dizer competência originária? Existe uma situação em que o órgão de segunda instância ele vai ter a competência originária, ou seja, ele vai processar e julgar. Eu posso ajuizar uma ação diretamente na segunda instância. Ué, mas como é que pode ser? Como é que eu vou começar um processo na segunda instância? É possível? É possível. A gente tem as condições na Constituição Federal, a gente tem as situações previstas lá, são casos específicos que a gente vai ver aqui adiante. Olha aqui os exemplos, olha. Exemplo no caso dos tribunais atuarem como revisores da primeira instância. Apelação. Apelação, eu tenho a matéria que é o objeto principal discutido em petição inicial, e essa matéria vai ser revisada na segunda instância. Então, eu tenho uma função revisora, tá? Recurso de apelação. Agravo de instrumento, por exemplo. Agravo de instrumento, eu tenho o objeto, que é o objeto principal do pedido, como exemplo, uma tutela de urgência, foi negada, então o objeto principal é a tutela de urgência, se discute em agravo de instrumento, que é direto na segunda instância. Então, lá na segunda instância, esse desembargador vai ter uma função revisora, vai rever aquela decisão de primeiro grau, beleza? Então, agora um exemplo que eu vou falar sobre competência originária. Eu vou começar o procedimento na segunda instância. Existe essa situação. Então, isso acontece só no STF. O STF processa e julga ações diretas de inconstitucionalidade e crimes comuns de responsabilidade de determinada autoridade, tais como o presidente da República, o vice-presidente da República, membros do Congresso Nacional, ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Tudo isso está previsto na Constituição Federal. Então, nessa situação, eu tenho competência originária de um órgão colegiado, tá? Dentro daquelas situações previstas na Constituição Federal, eu trago as causas, posso até dizer que seja exceção, porque em via de regra, os tribunais superiores têm a função revisora. Isso é interessante, isso cai em prova. Nós temos aqui vivenciado hoje em dia o julgamento de Bolsonaro. Não estamos falando aqui de viés político, nós estamos falando questão técnica jurídica. Se Bolsonaro responde um processo da época que ele não era presidente da República, obviamente não seria competência do STF, pelo que nós estamos estudando, processar e julgar essa ação em competência originária. Lógico, existe o caso concreto, existem entendimentos, tanto é que a sustentação do voto divergente desse caso concreto que nós estamos vivenciando atualmente
a sustentação do voto divergente do ministro Fux vem trilhando essa tese. Tá? Não haveria como tramitar em competência originária o julgamento de um ex-presidente. Agora, caso ele fosse presidente, ok, estaria dentro do que está prevendo a lei. Não estamos discutindo posicionamento político, tá? É só para a gente entender funcionamento de competência, tá? Como é que funciona a competência, função revisora. Eu vou rediscutir a matéria discutida em primeira instância, tá? Função de competência originária. Eu vou iniciar um processo, eu vou julgar o processo. Lógico que o procedimento ele é mais célere do que superar os atos jurídicos de uma primeira instância. Tranquilo aí? A competência pode ser originária, a gente já acabou de falar. O STJ possui competência para julgar, entre outros, recurso especial que versem sobre violação de lei federal. E o STF julga questões constitucionais. Então, para eu ter admissibilidade de recurso para o STJ, eu tenho que analisar os requisitos do artigo 105, inciso 3, desde que esses requisitos atinjam a violação de lei federal. Então, violou lei federal, eu tenho o artigo 105, inciso 3 da Constituição, o recurso é especial. Ele sai do Tribunal de Justiça do Estado e vai para o STJ. Agora, se eu tenho uma questão de discussão de violação de direito constitucional, previsto no artigo 102 da Constituição Federal, eu tenho a competência do STF para a função revisora, tá? Função revisora, e o recurso seria adequado, o recurso extraordinário. Tá? Então, a gente tem que entender e compreender o regramento dessas competências. Recurso especial para a STJ, desde que eu tenha os requisitos previstos no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. Recurso previsto para o STF, o recurso extraordinário, são aqueles que constata-se os requisitos previstos no artigo 102 da Constituição Federal. Diferente disso, não cabe. Tá certo? Agora, esse recurso ele tem que ser interposto na segunda instância, direcionado para o vice-presidente do tribunal, onde vai ter a análise e os requisitos de admissibilidade deles para a remessa dos autos para Brasília. Terminologias jurídicas importantes e essenciais para que possamos entender os processos de segunda instância. Julgar, ato de aplicar o direito ao caso concreto. Homologar, validar judicialmente ato jurídico, acordo. Reformar, modificar, anular, desconstituir ou desconstruir. Manter, confirmar. Decisão monocrática é proferida apenas por um membro do colegiado, por isso que é monocrático. Se fosse decisão colegiada, era de todos os membros do colegiado. Acórdão, decisão colegiada com força vinculante no caso concreto. Relator é o magistrado responsável por instruir e apresentar voto. Voto vencido, posição minoritária do julgamento. E precedente qualificado. São decisões com efeito vinculante. São terminologias que nós temos que gravar, terminologias que a gente vai usar não só no Direito Processual Civil 2, mas sim em todos os trâmites processuais, isso trabalhando de processo civil e também nos processos penais. Tá? A gente entra agora no tema de valorização da jurisprudência, que nós temos que saber que a jurisprudência pode se consolidar em súmulas, precedentes vinculantes e jurisprudências dominantes. Tá? Nós temos que nos atentar para essa mudança que tivemos no Código de Processo Civil de 2015. A jurisprudência é um instrumento de uniformização de interpretação do direito. Então, no Código de Processo Civil de 2015, foi conferido o caráter normativo aos precedentes qualificados, conferindo observância obrigatória. Então, atualmente, pelo artigo 927 do CPC, o judiciário, o juiz ou o desembargador, obrigatoriamente tem que analisar a jurisprudência anexada na sua peça processual, seja ela na petição inicial, seja ela na contestação, ou até mesmo em peças recursais. Tá? Há uma obrigatoriedade do Estado, na pessoa do juiz, tá? Se manifestar com relação a essa jurisprudência que você
trouxe na peça processual como tese de defesa para seu cliente. E aí sim, ele tem que enfrentar essa jurisprudência. Se ele concordar, beleza, ele vai julgar o procedente, a ação ou passamento procedente dentro daquela estrutura que você trouxe de jurisprudência. Caso ele discorde, ele vai ter que informar qual foi o motivo pelo qual ele discordou, trazer uma nova jurisprudência e fundamentar a tese de julgamento dele em cima daquela jurisprudência que ele trouxe. Então, atualmente, o judiciário é obrigado a observar, por isso que eu coloquei ali, conferindo-lhe observância obrigatória, artigo 927 do Código de Processo Civil. Então, as siglas importantes, STF, que é Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, STJ, Superior Tribunal de Justiça, que tem a função de uniformizar interpretações das leis federais, porque o que se busca, eu tenho um caso concreto que já foi analisado pelo Poder Judiciário do meu estado, vou ajuizar a ação, eu já tenho que ter um parâmetro de julgamento para aquilo, que não cabe se eu trazer 2 casos similares, com 2 pessoas diferentes, ajuizar a mesma ação e ter posicionamento do Poder Judiciário de forma diferente. Então, eu não tenho uma decisão equacionada, eu não tenho uma decisão com sentido de fundamentação. Eu tenho uma situação de decisão desproporcional. E o que se busca na uniformização das jurisprudências é criar um equilíbrio dentro dos julgamentos. E aí fica mais fácil para o Poder Judiciário e fica também mais fácil para o jurisdicionado, quando se busca a movimentação da máquina judiciária. Nós temos a sigla do IRDR, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, né, que é um mecanismo processual. Esse mecanismo processual visa justamente trazer uma equidade dentro das análises das matérias em sede de recurso. Então, nós citamos aí a situação da Oi em recuperação judicial, nós trouxemos também a situação do 123 milhas, onde as pessoas compravam passagens, as passagens não eram entregues, então havia um problema, diversas ações sobre o mesmo assunto, né? São resoluções, são ações repetitivas. Então, diante dessa demanda, dessa alta demanda no Poder Judiciário em todo o território nacional, nada mais justo do que acontecer uma concentração de poder lá no STF ou no STJ, dependendo do caso, para poder trazer uma uniformização para o tribunal de piso, para os juízes de primeiro grau, para o judiciário, o juízo ACO, que é o de primeiro grau. Até mesmo a orientação do IRDR, do STF ou STJ, o juízo ad quem de segundo grau, as câmaras cíveis, devem seguir a orientação, tratando-se de incidentes de resolução de demandas repetitivas. Tá? Nós temos aqui informação da base legal e temos uma outra sigla importante, passando aqui, que é o IAC, que são incidentes de assunção de competência. O incidente de assunção de competência é um instrumento processual interno do tribunal, utilizado para que um caso seja julgado pelo órgão de maior composição, normalmente um plenário ou órgão especial. Isso se resolve dentro do próprio tribunal, quando houver relevante questão de direito que precise ser discutida de forma uniforme, mesmo que não haja múltiplos processos idênticos. Então, enquanto lá no IRDR se exige os múltiplos processos idênticos, aqui no incidente de assunção de competência, basta relevância e risco de divergência. Então, eu tenho essa diferença. De qualquer maneira, tanto o IRDR quanto o IAC, vou voltar a tela aqui para a gente memorizar, incidente de resolução de demandas repetitivas, e o IAC, incidente de assunção de competência, são incidentes importantes e buscam uniformizar entendimentos sobre questão relevante do direito. Tá? Então, eu destaco tanto o incidente de resolução de demandas repetitivas, quanto o incidente de assunção de competência, como incidentes importantes para uniformizar entendimento sobre questão relevante de direito e equacionar a forma de julgamento pelo Poder Judiciário, seja pelas decisões
do Tribunal de Justiça de segundo grau ou juízo adquém, ou seja, pelo juízo de piso, que é de primeiro grau, o juízo monocrático, que é a justiça, o juízo ACO. Então, essa uniformização será aplicada tanto na segunda instância quanto na primeira. A única diferença que eu tenho para IRDR e IAC é porque no IRDR, aí eu boto aqui embaixo, ou seja, para facilitar nosso entendimento, o IRDR exige repetição de processos. O IAC basta relevância e risco de divergência, ainda que seja um caso isolado. Então, a análise vai depender do tribunal pleno daquela região. Tá certo? Eu coloco aqui, o IAC será instaurado quando houver relevante questão de direito, necessidade de prevenir e compor divergências entre órgãos fracionários e a ausência de repetição de múltiplos processos. Caso contrário, o adequado seria o IRDR. Se eu tiver repetição de múltiplos processos, eu não tenho mais um IAC, e sim um IRDR. A gente tem como objetivo não só do IRDR quanto do IAC a segurança jurídica. A previsibilidade não quer dizer que isso vai se transformar numa causa-ganha. Né? Tudo aquilo que nós falamos, é causa-ganha. Né? As pessoas falam, na verdade, nós, operadores do direito, não podemos falar isso. Mas é uma causa-ganha, não tem nada a ver. O que vai haver é, eu tenho um procedimento a ser adequado, um procedimento a seguir, eu vou ajuizar uma ação, e essas decisões de IRDR e de IAC vão ter efeitos vinculantes, tá? Que é força obrigatória interna, com poder persuasivo. Então, o judiciário vai falar assim, olha, sobre essa tese que você me trouxe aqui, advogado, sobre essa jurisprudência vinculante, eu vou aceitar. Tá? Ele analisou e aceitou. Ou, sobre essa tese que você trouxe aqui, advogado, não vou aceitar. Em razão disso, e vai lá e anexa e junta uma outra súmula ou uma outra jurisprudência que vai trazer força vinculante para aquele caso. Beleza? Então, o juiz de primeiro grau não é obrigado a receber uma petição inicial com uma jurisprudência, com força vinculante, com poder persuasivo, com força obrigatória interna e decidir daquele jeito que o advogado pediu. Não é isso. Por isso que eu falo, afasta-se ainda mais a ideia de causas-ganhos. Né? Isso aí é histórico, para quem começou a advogar lá em 1900 e carochinha, sempre teve um cliente que falou, causa-ganha, doutor, vamos fazer. Não existe. Por mais que nós tenhamos os incidentes, tá? O IRDR ou o IAC não vai transformar a causa como ganho. Está seguro, vou fazer uma ação aqui que já tem jurisprudência sobre o tema. Não existe. Olha esse exemplo prático que eu trouxe aqui para vocês, que é o exemplo de IAC. Imagine que no Tribunal de Justiça de Rondônia, duas câmaras cíveis julgam de forma diferente sobre a possibilidade da cobrança de taxa de manutenção de loteamento não registrado. Não há centenas de ações sobre isso, mas o tema é juridicamente relevante, podendo gerar insegurança jurídica. Sim, porque eu tenho uma ação com uma Câmara Civil e outra ação com outra Câmara Civil, eu tenho dois posicionamentos diferentes e nós temos que uniformizar o posicionamento, nós estamos falando de taxa de manutenção de loteamento. Então, para unificar esse entendimento e evitar decisões conflitantes, instaura-se o IAC. Por que eu vou instaurar o IAC? Porque eu estou vendo, estou analisando risco. Então, se eu analiso o risco, é mais adequado eu analisar e levar para o tribunal pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para análise dos desembargadores desse tribunal, para tentar uniformizar, através do incidente de assunção de competência. Se traz a competência para o tribunal pleno para analisar essa situação e fixar uma tese a ser seguida pelas demais câmaras. Completamente justo essa análise. E aí eu trago aqui a comparação entre IR, DR e IAC, que nós já falamos. Eu posso partir do seguinte princípio: para eu ter um incidente de assunção de competência, eu não preciso ter múltiplas ações iguais. Agora, para eu ter um IRDR, eu preciso ter ações repetitivas. Então, essa é uma diferença básica. Exige uma multiplicidade de processos.
julgamento pelo pleno ou órgão especial, julgamento pelo pleno ou órgão especial. Os dois causam efeitos vinculantes internos, só que o IRDR não. Ele causa um efeito vinculante interno e externo. Atinge todos os juízes e órgãos do tribunal e pode ser replicada em outros tribunais. Por isso que o IRDR vem do STJ, STF, e ali vai causar um impacto nos demais tribunais do território nacional. Já o IRDR eu resolvo dentro do Tribunal Pleno do Estado de Rondônia para poder resolver o impacto que isso vai gerar da cobrança de taxas de loteamento daquelas empresas ou do órgão público dentro do Estado de Rondônia. Então, a análise de efeito vinculante interno do IAC é para o Tribunal de Justiça daquela região, tá? Daquele Estado. Então, beleza. IRDR uniformiza a jurisprudência e IAC igual. Já caminhando para fechar, a gente não pode superar 20 minutos, porque senão fica cansativo e a maior análise desse material a gente já fez em sala de aula e eu estou aqui à disposição para responder as perguntas pelo Instagram, pelo WhatsApp. Beleza? Que vocês já sabem, a gente tem um grupo aqui. Quem não é do grupo das aulas presenciais e estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, sempre eu boto contato e você pode requerer aqui o material que eu posso te enviar de forma gratuita pelo e-mail, mas o contato eu coloco na descrição do vídeo, vocês enviam o WhatsApp, eu já libero o material para vocês, tá? Então eu coloco assim, esses instrumentos fortalecem o papel institucional dos tribunais e promovem uniformidade e entendimento no sistema de precedentes. Exemplo, IRDR, fundamento artigo 976 até 987. IAC, fundamento jurídico, né? Legal. Artigo 947, jurisprudência do STJ, postura reflexiva e crítica do operador do direito, que eu sempre coloco aqui para a gente analisar qual é a postura crítica, saber quando seguir o precedente e quando propor a sua superação. O que eu não posso fazer é seguir um precedente que prejudique o meu próprio cliente. Então, por isso que eu tenho que ter uma postura crítica e a análise daquele precedente. Esse precedente vai trazer benefícios para o meu cliente ou não? Se trouxer benefício, eu vou usar. Se não trouxer benefício, eu descarto. O que não pode é não ter uma análise crítica sobre o caso. O domínio técnico, uso preciso dos dispositivos legais e o entendimento consolidado. Então, tem que estudar, tem que saber qual é o fundamento, tem que saber como eu vou aplicar para eu ter domínio técnico. O que não pode é aplicar uma jurisprudência vinculante que seja contrária ao seu cliente, senão você vai estar afundando o seu barco. Ética profissional, respeitar os limites éticos da atuação processual e não banalizar os recursos protelatórios. Lógico, não é sair impetrando medidas que são remédios constitucionais ou interpondo recursos que são desnecessários. Por mais que haja uma sentença ou uma decisão que não seja favorável ao seu cliente, não quer dizer que você está obrigado a recorrer. Porque se tiver algum fundamento jurídico que impossibilite o teu recurso ou a tua própria estratégia de fundamentação, não tem necessidade de recorrer, porque esse recurso pode ser considerado recurso meramente protelatório. E isso pode levar a uma condenação de litigância de má-fé com um percentual do valor da condenação ou, dependendo do caso, um percentual de 2% do valor da causa. Então, ninguém quer pagar multa por litigância de má-fé. Então, cabe a análise. Todos os recursos que forem ser feitos ou qualquer tipo de jurisprudência que for ser usada, não é copia e cola de ChatGPT ou copia e cola de tribunal. Tem que ser analisado, senão a jurisprudência que você vai anexar, ao invés de trazer um benefício, pode trazer um prejuízo ao seu cliente. Coloco um exemplo ali embaixo, um advogado deve saber quando uma decisão majoritária precisa ser combatida com base em princípios constitucionais, tá? Então, para fechar aqui, ó, já até fechou. Eu quero agradecer aqui o tempo, né, que vocês dedicaram para acompanhar esse material. Analisem essa questão da postura reflexiva, tá? De crítica do operador de direito, como eu costumo falar em sala de aula. Os embargos de declaração são específicos para sanar vícios previstos no artigo 1022 do CPC. Bom, só isso. Recurso de apelação
eu vou discutir o mérito, eu quero a reforma da sentença, eu quero da procedência à improcedência, eu quero da parcial procedência para a procedência ou para a improcedência se eu estiver representando o réu. O agravo de instrumento, eu tenho que respeitar o objeto que eu vou discutir. Se eu tenho uma decisão que indefere aquela urgência, eu vou agravar discutindo para o deferimento da tutela de urgência. Eu vou discutir o mérito daquele pedido, não o mérito da ação completa. Porque o mérito da ação eu vou discutir em sede de apelação, até rimou. Então, se você faz um recurso de embargos de declaração para discutir mérito, eu estou adentrando aos limites, ultrapassando, né, aos limites de um recurso meramente protelatório. Eu estou atrasando o andamento processual porque é claro, é notório que no artigo 1022 do CPC está previsto que os embargos de declaração são para sanar os vícios neles contidos: omissão, contradição, obscuridade. Omissão, contradição, obscuridade e erro material. São esses requisitos que são previstos no artigo 1022. Eu não posso ultrapassar esses limites, sob pena de recurso protelatório. Tá tranquilo? Então, ficamos por aqui. Vamos avançando. Essa é a aula 1. Acompanhem o material. Nós temos aqui na playlist de processo civil todo o conteúdo programático da graduação. E eu vou trazendo essas questões mais rápidas, porque na sala de aula a gente vem trazendo o conteúdo com mais detalhe. Mas qualquer situação, qualquer dúvida, perguntem ou enviem mensagem pelo WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição. Ok? Obrigado e até a próxima.